Imagina um pássaro, nascido para voar, mas que passa a vida inteira numa gaiola, com as asas presas, seguindo regras de como um bom pássaro deveria se comportar. Então, um dia, alguém abre a porta da gaiola e o pássaro hesita. Não porque ele não saiba voar, mas porque ele sente medo. Medo de errar, medo de não ser bom o suficiente, medo de decepcionar quem está olhando. E você sabe por que eu escolhi começar com essa imagem? Porque esse medo não é exceção, é regra. Estudos mostram que 75% das pessoas têm medo de falar em público. 3 em cada 4 pessoas aqui nessa sala já sentiram o coração acelerar, a voz tremer, a mente esvaziar quando precisaram se comunicar em um momento importante. Isso não é apenas uma sensação. Quantos de vocês já deixaram de falar em um momento importante, não porque não sabiam o que dizer, mas porque não sabiam como dizer? Ou se calaram em uma reunião de trabalho porque estavam com medo do julgamento, ou porque a ansiedade de não encontrar as palavras certas era maior do que a coragem. Isso é explicado pela ciência. Esse medo tem um nome, chama-se glossofobia. O neurologista Antônio Damasio fez uma descoberta radical. Pessoas que perderam a capacidade de sentir emoção continuavam racionais e inteligentes, mas incapazes de tomar uma simples decisão. Sem emoção, a gente não consegue escolher nem o que comer no almoço. Porque decisão não é só lógica, é sentir qual escolha importa mais também. Ou seja, a emoção não atrapalha a comunicação. A emoção viabiliza a comunicação. Eu me chamo Débora Paz e durante muitos anos eu fui esse pássaro. Mas hoje eu estou aqui para compartilhar algo com vocês que transformou a minha comunicação. A comunicação que transforma não nasce da perfeição. Ela nasce da coragem de ser quem se é. Desde criança, eu sempre falei bem. Claro, não com a desenvoltura de hoje. Eu era muito tímida, mas me desafiava. Eu aprendi com a minha mãe que a gente tem que se espelhar sempre nos melhores. Então, eu me joguei. E acabei me tornando aquela pessoa que as pessoas naturalmente ouvem. Mas aí eu decidi competir no mundo da oratória. E encontrei um mundo cheio de regras. Controle os teus gestos, olhe para 3 pontos fixos, controle as tuas emoções. E tentando fazer tudo certo, eu me tornei uma versão contida de mim mesma. Treinei na frente do espelho feito um robô. Controlei cada pausa, cada gesto, cada respiração. Eu estava tentando tanto falar bem que eu esqueci de falar eu. E sabe o que aconteceu? Eu me classifiquei para a etapa nacional do concurso. E então, alguma coisa aqui dentro gritava: Débora, essa não é você! Você não nasceu para caber, você nasceu para voar! Um dia antes da competição, e essa voz martelando aqui, me fez fazer alguma coisa radical. Eu reescrevi o discurso inteirinho. Só que dessa vez eu coloquei alma. Eu coloquei indignação. Eu coloquei verdade. Eu coloquei Débora. Chegou o grande dia e eu fui lá. Me joguei. Fui 100% eu. Soltei as mãos. Olhei nos olhos de todo mundo. E pela primeira vez, eu não estava tentando falar bem. Eu estava tentando conectar. E sendo assim, 100% autêntica e arriscando, foi que eu cheguei às finais mundiais lá na Tunísia. Top 3 no mundo entre competidores de dezenas de países. A 6ª brasileira a chegar lá nos palcos mundiais em mais de 30 anos de competição.
E eu não foi porque eu aprendi a falar melhor, foi porque eu aprendi a voar. Só que o melhor prêmio não foi o título. Foi quando pessoas de diferentes países se aproximaram de mim e me disseram: Débora, eu senti cada palavra da sua mensagem, mesmo sem entender perfeitamente o idioma, eu senti. Isso, meus amigos, não é mágica, é ciência. Estudos em pesquisa intercultural mostram que seres humanos são capazes de reconhecer emoção, intenção e coerência, mesmo quando o idioma falha. O corpo entende antes mesmo da tradução. E a comunicação que transforma atravessa culturas e fronteiras. Ela não nasce de fórmulas prontas. Ela nasce de um lugar real. E foi ali que eu entendi algo fundamental. Comunicação não é sobre perfeição. É sobre conexão. Porque não é o que sai da sua boca. É o que acontece na vida do outro depois que você fala. Comunicação é a ponte entre a sua intenção e o coração de quem está ali, do outro lado. E essa ponte a gente não constrói tentando caber, mas se permitindo ser. Em ambientes onde as pessoas têm medo de falar, 3 coisas acontecem. Menos inovação, mais erros escondidos e piores decisões. E esse dado, minha gente, não é só sobre o mundo corporativo, não. É sobre famílias onde ninguém diz o que realmente sente. É sobre relacionamentos onde a verdade está aqui, engasgada. É sobre uma geração inteira que prefere o silêncio ao risco de não ser perfeita. E isso não é teoria distante. Todos nós já vivemos em ambientes assim. Aquele ambiente em que você mede cada palavra antes de falar, como se estivesse pisando em ovos. E no final, decide não dizer nada. Amy Cuddy passou anos pesquisando o comportamento humano em Harvard. E ela chegou a uma conclusão simples e poderosa. Presença, que é o que realmente conecta, não pode ser fingida. Mas, afinal, o que é presença? Presença é quando quem você é aparece antes do que você ensaiou. Ou seja, presença é sobre ser você. Se você é tímido, fala baixo. Isso não é um defeito, é a sua marca. Se bem utilizada, representa intimidade. Já se você gesticula muito assim como eu, isso não é erro, é energia, é vida em movimento. Cada característica é uma ferramenta única que só você possui. O problema não é ser quem você é. O problema é tentar ser quem você não é. Porque todos nós percebemos quando alguém está fingindo e quando alguém está sendo real, não é? E o maior ladrão de vozes não são as ferramentas técnicas, é o medo. O medo de não ser suficiente. O medo de não agradar. O medo de errar no momento crucial. Eu vou dar uns exemplos práticos para vocês de como isso funciona. Vamos pensar comigo em vozes que marcaram a nossa história. Martin Luther King Jr. Ele não foi reconhecido pela técnica perfeita, mas quando ele disse, I have a dream, o mundo parou. Porque aquelas palavras estavam carregadas de intenção clara e emoção verdadeira. A Malala, que com 17 anos ganhou o Prêmio Nobel da Paz, fala com uma vozinha doce e muito suave. Mas quando ela fala sobre educação, o mundo para ouvir. Porque cada palavra que sai da boca dela sai
carregada de propósito. O que eles dois e tantos outros que marcaram a nossa história têm em comum? É técnica? Não. É dom? Não. É coragem. Coragem muda a história. Coragem de soltar a própria voz. Coragem de ser quem se é. Então a pergunta que fica é: como libertar a sua voz? A boa notícia, como eu já disse, é que não é dom. É uma jornada de reconexão com quem você sempre foi. Não como um caminho para falar melhor, mas como escolhas para parar de se esconder. 3 movimentos mudaram totalmente a minha relação com a comunicação e comigo mesma. Primeiro, reconheça a sua marca. Sabe aquela coisinha que as pessoas reparam sempre que você fala? Pode ser um elogio, como a tua calma, a tua coragem, a tua clareza, mas também pode ser aquilo que você sempre tenta esconder. Aquela emoção que escapa, a timidez. Isso que aparece repetidamente, você querendo ou não, é a sua marca. Não é defeito, é matéria-prima. Reconheça a sua marca, não para usá-la como estratégia, mas para parar de fugir dela, de lutar contra ela. Segundo, conecte-se com a sua intenção. Sempre, antes de uma conversa importante, se pergunte: o que eu quero que a outra pessoa faça ou sinta? Não é sobre o que você quer falar, é sobre a transformação que você quer causar. Quando essa intenção está clara, o medo diminui. Sabe por quê? Porque você para de tentar falar certo e passa a se preocupar em fazer a mensagem chegar. E terceiro, e não menos importante, permita-se ser imperfeito. A pausa pode ser presença. A emoção pode ser força. O silêncio pode ser verdade. Quando você para de tentar controlar tudo e começa a sentir o que está falando, a magia acontece. Porque imperfeição não é erro, é humanidade, é verdade, é voo. E conexão exige verdade, não perfeição. Sabe aquele ditado que diz que toda panela tem a sua tampa? Com a nossa voz é a mesma coisa. A sua voz pode ser a tampa da panela de alguém. Ela não vai caber em todas as panelas, ela não vai agradar a todos, mas ela pode mudar a vida de alguém. Ela pode ser o encaixe que faltava para destravar uma vida. A sua voz foi feita para encontrar esse alguém. Mas como que ela vai fazer isso se você não permite? Se você mantém ela dentro da gaiola? Então, isso aqui hoje é um convite à coragem. Coragem de ser quem você é. Coragem de soltar a sua voz. Talvez enquanto eu falava, você deva ter se lembrado de uma reunião que adiou, uma conversa difícil que você deixou de ter, não porque você não sabia o que dizer, mas porque aquele medo te paralisou. Ou talvez você tenha passado anos e anos achando que o problema era sua imperfeição, sua voz, sua falta de técnica, e hoje eu digo para você, não era! O problema era a gaiola que disseram que você precisava habitar. E que você habita até hoje. E talvez agora essa imagem comece a fazer mais sentido. Nosso pássaro está ali, com a porta da gaiola aberta. E ele hesitava. Sabe o que fez ele voar? Não foram as asas perfeitas. Não foram as técnicas de voo. Foi instinto. O pássaro não pensa que ele precisa voar. Ele abre as asas e voa. Com a comunicação é assim também. O bebê não pensa que ele precisa chorar. Ele chora. Comunicação exige coragem de você permitir o teu instinto falar mais alto. O maior risco não é falar imperfeito, é nunca falar. Já pensaram nisso? Viver uma vida de silêncio em que você passa pela vida?
A tua voz é única. Ela é ponte, ela constrói futuros, ela transforma pessoas, ela liberta potenciais. O seu e o de quem te escuta. Então, a minha pergunta para vocês é: você vai continuar preso na gaiola do medo, das expectativas dos outros e da vontade de agradar? Ou vai soltar a sua voz para que ela encontre a tampa da panela, para que ela seja livre, para que ela impacte e mude a sua vida e a de outras pessoas? O mundo não precisa de mais vozes perfeitas, não. O mundo precisa de vozes livres, vozes verdadeiras que ousam existir. A porta da gaiola está aberta. Vai lá, abre essas asas, enfrenta esse medo e voa. Porque o mundo precisa de você falando você.